Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um call de abertura da Interinvest Educacional Online Traders. Este é o call de 9 de fevereiro de 2011. Iniciando nosso bate-papo aqui, eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o nosso índice futuro, operando dentro dos limites do candle de ontem, tá? Então, por enquanto, sem tendência, por enquanto, sem grandes movimentações, ok? Índice futuro americano, neste momento, também está operando dentro de uma grande zona de consolidação, tá? Caindo 0,1, porém, como eu disse, operando dentro de uma zona de consolidação, tá? Então, por enquanto, não temos tendência nem aqui, nem no mercado americano, tá? Vocês estão vendo aqui o nosso Ibovespa, certo, gente? Então, ontem, como vocês receberam já no call de fechamento que eu envio por e-mail, eu passei para vocês, então, que ontem foi um pregão bastante atípico, né? A gente começou o dia muito próximo da mínima lá no índice futuro, estávamos focados mais em venda do que em compra, e de repente o mercado dá uma disparada para cima, tá? Então, tínhamos ali próximo ao meio-dia, tínhamos vários ativos subindo mais de 3%, destaque para os bancos, construtoras e varejo, tá? Lojas Renner e Americanas. Que a gente até operou Americanas e operou Redcard também. Desculpe. Ok? Então, gente, o que a gente pode esperar para o dia de hoje? Tá? Graficamente, tá? Tecnicamente falando, a gente tem tudo para corrigir até as médias do diário aqui no Ibovespa. Tá? Então, tem tudo para subir, tem tudo para corrigir um pouco mais. Ontem subimos forte, com volume bom, tá? Então foi consistente aquilo que aconteceu ontem. Tá? Porém, a gente ainda fica reticente com uma coisa. Que se chama Dow Jones. Tá? Então o Dow Jones mais uma vez fechou lá na máxima do ano, tá? Extremamente afastado. Se vocês olharem no 15 minutos do Dow, vocês vão ver aqui, deixa eu trocar para 15 minutos, aqui, tá? Observem que ele está bem afastado aqui das médias, tá? E observem também que nos 60 minutos ele está mais afastado ainda, tá? Então tem espaço para corrigir sim, tá? Então 0,7% para o Dow Jones é muita coisa. Tá? Então, gente, tem espaço para uma correção aí. Ele não vai subir para sempre, tá? Não acontece. Então, mais cedo ou mais tarde vai vir uma correção por aí. E isso nos preocupa um pouco, ok? Então, hoje seria um dia em que o nosso mercado teria tudo para ir lá se recuperar, ok? Dar uma subida um pouco mais forte aí. Agora, o problema é justamente essa correçãozinha do Dow Jones. Como é que a gente vai se sair quando o Dow Jones corrigir, tá? Então, princípio, a gente vai ter que aguardar mais uma vez para ver o que vai acontecer, como é que vai se definir a tendência, que por enquanto não temos tendência nem aqui nem lá fora, tá? Então, o que me preocupa na verdade é o Dow Jones corrigir lá nos 60 minutos, a gente, como é que vai ser a nossa reação no nosso mercado aqui, tá? Bom, nós temos de notícia hoje ah, mais um dia de agenda fraca nos Estados Unidos, tá? Às 10 horas saiu lá as solicitações de empréstimos hipotecários semana passada. Não tem expectativa para o mercado, tá? Não tem muita relevância. Às 13 horas e 30 serão divulgados os estoques de petróleo, com esperado em alta de 2 milhões de barris. Tá? Então essa é a notícia mais importante aí. Tem também, gente, um discurso do presidente do Fed, do Ben Bernanke, na Câmara dos Representantes de Mercado para as 13 horas. Tá? Então essas são as notícias do dia. Destaque aí para o discurso do Bernanke e destaque também para os estoques de petróleo. Tá? Então, que saem às 3h30 da tarde, às 1h30 da tarde, ok? Às 13h30, certo? Então essas são as notícias do dia
Vamos então aos ativos indicados para hoje. Eu vou apressar um pouquinho, porque tem muito ativo para falar hoje, tá, pessoal? Caso o mercado resolva subir, a gente tem muita opção. Então eu vou apressar um pouquinho aqui. Se alguém ficar com alguma dúvida, por favor, me pede no chat que eu repito, ok? Solicitem as análises que vocês querem também no chat. Quando eu terminar as nossas indicações, eu faço as análises para vocês também, ok? Então, gente, vamos lá. OGXP3, tá? A OGX ontem teve uma movimentação bem atípica, vocês devem lembrar. A gente comentou bastante dela na sala no final do pregão, tá? Eu fiz vários trades nelas nesse meio desse movimento aqui, tá? Então, simplesmente, do nada, a OGX subiu 6%, tá? Em 2 horas. Então, a XP comprando a maior grande maioria dessa alta aí. Então tinha, pelo que eu ouvi falar, eu não li ainda, eu não costumo ler notícias antes de começar a operar, vocês já sabem disso, né? Uma regra, uma das minhas regras. Então eu não sei o que aconteceu com a OGX ainda, então eu nem pesquisei. Mas ontem à noite, conversando com o Zen, ele me disse que parece que ia ter uma assembleia hoje cedo, uma reunião, uma coletiva hoje cedo, sobre a OGX, então que estava esperando alguma coisa. A XP deve saber de alguma coisa, porque eles compraram tudo e mais um pouco, né? Então, enfim. Então tá aí, gente. OGX, tá? Depois de apanhar muito, tá? Ela tá caindo aí já mais de 20% no ano, tá? Da máxima que ela fez no ano até agora são 24% de queda. E ontem ela deu uma disparada no fim do pregão. Então, gente, vamos ficar de olho aqui no rompimento dos R$17 da OGX, ok? Eu acho que rompendo esses R$17 aqui, ela tem espaço para corrigir até as médias do diário e até os 17,98, R$18, tá? Dependendo da notícia, talvez até mais que isso ou talvez até afunde. Então, muito cuidado porque é um papel que possivelmente vai estar trabalhando sobre notícia, mas é um papel que vale a pena a gente ficar de olho na questão aqui do rompimento dos R$17, tá? Eu acho que isso pode ser bem interessante. Um outro ativo também que está interessante é a LLX L3, tá? Pode ver aqui no diário. Ela tem problemas sérios de liquidez, tá, gente? Então, essa é a ressalva. Muito cuidado com a LLX nessa questão da liquidez dela, tá? Então, não tá muito bom para operar day trade na LLX mais. Mas, de qualquer forma, fiquem de olho aí que eu acho que pode ficar interessante também. A LLX rompendo aqui o... Perdão, deixa eu acionar aqui. Rompendo aqui, ó, perdão, os 3,77, tá? Rompendo os 3,77, ela tem espaço para subir aí, para corrigir até as médias do diário também, para dar uma recuperada, tá? Então, lembrando que o papel perdeu muita liquidez, tá? Muita liquidez a partir da hora em que fizeram o split dela aqui, tá? O volume dela tem sido todos os dias abaixo da média desde dezembro, tá? Então, ela não tem mais tido um volume legal, então a gente praticamente não está mais operando ela para day trade, mas vale a pena ficar de olho. Graficamente ela está muito bonita. Ontem teve um volumezinho legal, então pode ser que ela dê uma movimentada no dia e vale a pena a gente ficar de olho, tá? BVMF3, tá aqui, ó, tá? BVMF3 também um papel que sofreu muito, que apanhou bastante desde o ano passado aí, tá? Então, ela começou a queda dela lá em outubro, tá, gente? Onde ela estava custando R$15,50. De lá para cá já foram 30% de desvalorização do papel, tá? Então, também uma tendência fortíssima de baixa. Mas ontem, depois de ceder forte aí por 3 pregões consecutivos, ela chegou a perder a mínima por um pouquinho e fechou num candle invertido com volume alto, tá? Então aqui pode ser interessante para nós um repique na MVMF, tá? Rompendo os 11,23, ok? Então, a partir de 11,23 nos interessa a PVMF. O alvo dela seria lá nos 11,84, então tem bastante espaço para subir, caso se confirme essa recuperação dela, tá? A partir de 11,23 fica legal.
Um outro ativo que também tem problemas de liquidez é a Gol. Perdão, tá? Então a Gol também faz bastante tempo que a gente não opera ela para day trade porque o volume dela está muito ruim. Sabe? Então a liquidez dela está muito baixa, o book está muito vazio, então fica complicado de operar a Gol. Tá? A Gol e TAM, a liquidez delas caiu muito nos últimos meses aí, e a gente, como eu disse, praticamente não está mais operando. Tá? Então observem que difícil o dia em que ela atinge a média de volume dela. Tá? A maior parte dos dias ela fica abaixo da média do volume. Então não está muito bonita não. Mas como eu disse, graficamente está legal. Deu um sinal de compra aqui ontem nos 23,16. Tá? Então tem espaço também para subir um pouquinho. Okay? Como eu disse, muito cuidado com a liquidez, mas existe espaço para uma operação aí. Rompendo os 23,30, a Gol, ela tem espaço para subir aí até os R$ 24, para tentar tocar essa média aqui do gráfico diário. Tá? Então, como eu disse, tem problema sério de volume, então tome muito cuidado em operações nesse ativo. Mas está bonita e eu acho que pode ainda corrigir um pouquinho mais. BTOW3 não foi ainda ontem o dia dela, tá? A gente está esperando que esse dia venha. O dia que a gente vai fazer uma bela operação day trade nela. Mas ela chegou a dar um sinal de compra ontem, tá? E cedeu no final. Então hoje ela tem tudo para continuar recuperando se o mercado continuar subindo. Tá? A partir dos 26,55. Bom, gente, perdão, caiu nossa conexão aqui com o servidor do auditório, tá? Então estamos de volta. Continuando aqui então, BTOW3 que a gente estava falando, a partir aqui dos 26,56, volta a nos interessar, com alvo lá em 28,72, tá? Acho que daí pode ficar bem legal a BTOW3, tá? Além da BTOW3, nós temos também a Hipermarcas HYP3, tá? Então ontem ela teve uma subida bacana, a gente não operou muito Hipermarcas ontem, estávamos focados em outros ativos que também estavam movimentando bem, mas ela tem espaço para corrigir um pouquinho mais ainda, tá? Então é tudo repique, tá, gente? É tudo operação contra a tendência, mas em day trade não tem problema você operar esse tipo de posição, mesmo contra a tendência, tá? Em day trade você está operando a tendência do intraday, é isso que importa, tá? Então tá aqui. A Hipermarcas, ela tem um ponto importante aqui nesses R$19, R$18,99, tá? Então, rompendo os R$19 da Hipermarcas, ela tem espaço para subir até lá o R$19,90, tá? Acho que pode recuperar ainda mais. Então, também vale a pena ficar de olho nesse ativo aí, tá? Os ativos que eu vou passar para vocês agora são ativos que ainda podem recuperar um pouco mais, mas eu já vou começar o pregão com muita cautela com relação a eles, tá? Então, BBDC4, certo? O Bradesco. Num dia, eles praticamente corrigiram nas médias do diário, tá? Então, não sei se tem muito espaço para um repique neles ainda, tá? Os ativos continuam em tendência de baixa, continuam feios, tá? Não tão bonitos, tá? A pressão vendedora continua enorme. Ontem teve um belo candle de recuperação, mas eu não sei se ainda tem muito espaço para eles continuarem corrigindo, tá? Mas de qualquer forma, são ativos que podem movimentar bastante, tá? Então vamos ficar de olho nos bancos, tanto na compra quanto na venda, tá? Exatamente aqui, ok? Então é essa a questão. A gente tem que, caso rompa a máxima do dia de ontem, 30,65, a gente vai ficar de olho para tentar fazer mais uma compra, que tem espaço para subir mais. Caso rompa a mínima, a gente vai ficar de olho também para uma venda, tá? Então, é mais ou menos essa a nossa ideia aí, tá? Perdão, pessoal, mais um problema de áudio aqui. Não sei se conseguiram me ouvir, mas vamos lá de novo, tá? Itaú, tome muito cuidado. Como eu disse, em um candle praticamente ele corrigiu até as médias do gráfico diário, então bem perigoso, tá?
A tendência continua de baixa. Tivemos vários candles deste no meio da tendência e depois afunda, tá? Então, muito cuidado com isso. Só vamos se interessar para comprar o Itaú se romper lá os 36,22, tá? Por enquanto não. A mesma coisa, gente, é o BBAS, tá? BBAS3 tá aqui, tá? Então, muito feio o BBAS, deixou um candle horroroso aqui há 2 pregões atrás e ontem recuperou bem, tá? Só que o BBAS já mostrou fraqueza no fim do pregão de ontem. Então observem que depois de estar subindo aí 4% no dia, ele fechou com 1,8, tá? Então ele voltou mais de 50% da alta do dia, devolveu mais de 50% da alta do dia, o que demonstra fraqueza nesses ativos, tá? Então muito cuidado com compras em bancos no dia de hoje, tá? Além disso nós temos Gafisa, que também repique no diário, tá? Também correção no diário. Tem espaço ainda para subir um pouco mais, tá? Rompendo aqui os 10,22, certo? Então esses 10,22 podem ser interessantes aí para uma possível operação de repique, tá? Além da Gafisa nós temos a Cyrela, também recuperando bastante, tá? Mas ainda tem espaço também para recuperar mais, se romper aqui os 18,45, tá? Então rompendo 18,45, a gente passa a ter espaço até os R$19, tá? E finalmente a Rossi, que também devolveu ontem boa parte da alta que estava produzindo no começo da manhã, tá? Então a Rossi chegou a operar em alta de mais de 4% e também fechou em alta de 1,6%, tá? Então devolveu mais da metade do que subiu, o que também mostra a fraqueza desses ativos, tá? É por isso mesmo, gente, que todos esses ativos que a gente falou para vocês aí, LLXL3, BVMF3, Gol, BTOW, Lame, Hipermarcas, bancos, construtoras, são ativos que eles estão em repique no gráfico diário, tá? São em correção no gráfico diário. Se o mercado cair, esses ativos também podem ceder bastante, tá? Então esses ativos que a gente passou são possibilidades de operações de compra para day trade caso o mercado desenvolva para cima. Se o mercado desenvolver para baixo, a gente possivelmente vai vender esses mesmos ativos, tá? Então esses são ativos que a gente acredita que vão ter maior movimentação ao longo do dia, ok? Então por isso que a gente passa para vocês esses ativos aí. Mas e se vender, se for para vender, daí a gente vai passar os pontos de entrada para vocês lá no nosso curso ao vivo durante o pregão, tá? Quem não participa, né, é nosso convidado, você pode participar por 7 dias gratuitamente desse curso para conhecer o nosso trabalho, certo? Então estão todos convidados. Aí no site mesmo tem a tutorial de instalação, basta acessar lá curso ao vivo e tem tutorial, tem o download do Ventrilo, tutorial de instalação, endereço de e-mail do suporte, enfim, vocês estão todos convidados a participarem lá com a gente, tá? Então esses mesmos ativos, tá? Eu vou repetir: OGX, LLX, BVMF, Gol, BTOW, Hipermarcas, Lame 4, bancos, construtoras. São esses ativos que a gente está de olho aí para o dia que podem ter maior movimentação. A princípio, para compra caso o mercado continue subindo, tá? Agora, se o mercado reverter e voltar a cair forte, esses mesmos ativos a gente vai poder operar também na venda, tá? Alguns ativos especificamente para venda, então, são a Cielo, Ciel3, tá? Que corrigiu nas médias do diário, aqui bem próximo dessas médias, e deixou um belo invertido no dia de ontem, tá? Então, ficar de olho aqui na Cielo. Caso ela perca os 11,51, que é a mínima de ontem, ela tem tudo para ir lá buscar a mínima anterior, que é os R$11, tá? Então tem um alvo bem legal aí. Caso o mercado caia forte, vamos ficar de olho em Cielo, Ciel3, tá? Temos também a Redcar, mesma condição da Cielo, ok?
A Redcar dá a venda para a gente a partir aqui dos 19,23, tá, pessoal? Perdendo 19,23, ela tem alvo em R$19 e perdendo os R$19, ela deve buscar a mínima lá dos 18,01. Tem tudo para lá buscar essa mínima, tá? Então são os dois ativos mais bonitos para venda no dia, são Cielo e Redcar, se perderem esses pontos que eu passei para vocês aí, tá? Então vale a pena acompanhar, eu acho que pode ter uma movimentação bem bacana nesses ativos. Continuamos acompanhando a Fibria, tá? Caso ela monte um pivô aqui no semanal, ela perca esta mínima do gráfico semanal, que é os 24,35, tá? Então já mostrei ela para vocês ontem e não aconteceu o rompimento. Então continuamos de olho, tá? Aqui no 24,35. Pode montar um pivô no semanal, deve disparar um monte de stop. Com certeza vai dar uma operação bem interessante, tá? E também estamos de olho em JBSS3, que também ontem não montou o pivô que a gente estava aguardando. Tá? Esse pivô é quando perder aqui os 5,98. Tá? Então também de olho em JBS para vender, se perder os 5,98, acho que pode desenvolver bastante. Tá? O Eduardo pergunta lá no chat se eu posso analisar a Vivo 4. Vamos lá, Eduardo. Quem quiser mais alguma análise, pessoal, por favor, é só pedir no chat que a gente faz aqui, tá? A Vivo 4, ela tá toda consolidada aqui, Eduardo, tá toda enrolada, tá? Depois de dar uma bela entrada aqui, ela devolveu tudo e montou um pivô de baixa, tá? Então o ativo não conseguiu fazer a nova máxima e montou um pivô de baixa quando perdeu aqui a mínima anterior, tá? Por duas vezes, certo? Ela perdeu, recuperou, depois perdeu, recuperou de novo, fechou na máxima do dia. Ontem deixou um belo contra-ataque. Então, para mim, o papel está numa zona de consolidação e eu não acredito que ela possa desenvolver muito aqui dentro. Tá? Acho que não vale a pena você ficar operando aqui dentro. Apesar de ser uma grande zona de consolidação aí de R$4 aproximadamente, quase R$5, tem que lembrar que é um papel de R$55 que tem uma liquidez bem complicada. Tá? Então, muito cuidado com a Vivo 4, porque ela está em plena consolidação aqui no gráfico diário. Espera ela romper, definir um pouco a tendência, porque ela não fez nova máxima e também não fez mínimas significativas. Tá? Então, por isso eu recomendo ficar de fora da Vivo 4. A Rose pede a ITSA 4, vamos lá, ITSA 4. É a mesma condição do Banco Itaú, tá, Rose? Ela estava numa tendência muito forte de baixa, deu um sinal aqui e num candle ela praticamente corrigiu nas médias do diário, tá? Mas a tendência continua de baixa, ela continua feia e agora a gente vai conseguir saber o que vai acontecer a partir do pregão de hoje, tá? Se ela romper esta máxima aqui, que é os 11,86, ela pode ir lá buscar os R$12, 12,05, mas o papel já está muito próximo de uma zona de resistência aqui, tá? Então, muito cuidado com isso aqui e com todos os outros bancos, Banco Brasil, Bradesco e Itaú, tá? Porque subiram muito forte no dia de ontem, então hoje eles devem encontrar algum tipo de dificuldade para continuar subindo, tá? Quem mais pede lá no chat? Paulo, bom dia, Paulo. A Sabrina pede para analisar a Fenan 11. Bom, a Fenan não é um ativo dos quais eu gosto muito, tá, Sabrina? Um ativo de 18 centavos é um ativo muito perigoso de você operar, em função de você não conseguir controlar o seu risco, tá? Então, um centavo aí é praticamente 5% de alta ou de queda, tá? Você não consegue controlar seu risco operando esse tipo de ativo, certo? Então não é um ativo que eu indico para ninguém operar. Mas de qualquer forma o papel está sem grandes tendências, tá? Ele estava lá tem essa máxima enorme lá no 0,72 e para voltar a desenvolver ele teria que pelo menos montar um pivô de alta. Isso aconteceria se rompesse aqui os 22 centavos. Tá? Então até os 22 centavos não vale muito a pena operar isso aqui não. Quer dizer, nunca vale muito a pena operar isso aqui, porque você não consegue controlar o seu risco. Tá? Você não pode operar um ativo em que um centavo dá quase 5% ou mais de 5% para você. Porque aí você não consegue controlar a sua perda
caso dê errado uma operação dessa, tá? Então é mais ou menos igual operar a opção a seco, coisa que a gente também não indica. Então, tá bem enrolado aqui, gente, tá? Não tem muita movimentação. Entre esses valores aqui, você está só operando para ganhar centavo, um centavo para cá, um centavo para lá, tá? Então, eu não acredito que valha muito a pena brincar com esse tipo de ativo, não. MMX M3, tá? Também tá bacana para uma correção MMX. Ela vai ficar bonita se ela romper aqui os 9,46, tá? Daí abre espaço para corrigir até os R$10 lá, próximo dos 10,20, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, como todo o nosso mercado, gente, tá? Tem vários outros ativos que estão nessa mesma condição de repique, de recuperação no gráfico diário, que a gente pode utilizar para operações day trade, tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. A SAMB 11, que o Borges pergunta lá, ela está na mesma condição dos outros bancos, com uma ressalva negativa. Ela não subiu forte ontem, tá? Então todos os bancos subindo ontem 3, 4%, e a SAMB toda enrolada, deixou um candle de alta, mas observem que a SAMB fechou, na verdade, em relação ao dia anterior, ela subiu 0,16%, num dia em que os outros bancos subiram 3, 4%, tá? Então, eu não quero saber de comprar a SAMB 11. Graficamente está bonita, mas o fato é que ontem tudo subiu e ninguém comprou ela. Então, para mim, algo está errado. Não é um ativo dos quais eu me interesso muito, tá? Bom, gente, vamos encerrando o nosso call por aqui, em função do horário. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Um grande abraço, um excelente pregão. Como sempre, muita sorte, muita responsabilidade. Aos nossos alunos, até daqui a alguns minutos no nosso curso ao vivo. E aos demais, até amanhã, pontualmente às 10h20, em mais um de nossos calls de abertura. Gente, até mais.